Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast E Sabe o Quê? Transmitido pela Vem TV. Entre nas nossas redes sociais, no Instagram, @E Sabe o Quê? E @Vem TV. Tem assunto para uma conversa inspiradora? Envie-nos um e-mail. Pode sabe o quê? @sabeoque.com.br. A cada semana uma conversa inspiradora. Eu sou Altair de Aguiar Prado e hoje eu trago para vocês Vanessa Bill Pérez, biomédica, esteta e ozonoterapeuta. Isso. Primeiro, respirei para falar desse nome, tá? Vanessa, um prazer ter você aqui. Prazer é meu. A intenção desse podcast é trabalhar qualquer tipo de cegueira cultural, da saúde, histórica e quebrar tabus. E trouxe um tema hoje que eu achei que vai ser muito bom, ozonioterapia. Maravilha. Que é um tema que tá na moda. A intenção é falar, Vanessa, a gente está numa mania hoje de falar, tá na moda. Tá na moda e você vai me explicar hoje. Ozonioterapia veio para ficar ou tá na moda? Por favor. Vamos falar sobre isso, né, Altair? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É realmente uma honra estar aqui com vocês e a gente poder falar sobre ozonoterapia, a gente poder explicar realmente o que é ozonoterapia, se ela veio para ficar ou não, quais são esses mitos e verdades em relação a isso, é sempre muito bom e eu acho que a gente enriquece muito, né, as informações para a população, porque é um tema de que aquilo que você falou, uma cegueira na saúde, né? Muitas vezes as pessoas têm uma visão de que a ozonoterapia é somente para estética ou é somente para procedimentos injetáveis e não é bem isso, né? É muito legal a gente poder falar da ozonoterapia, que a ozonoterapia foi descoberta há mais de 100 anos, né? Então, não é moda, pelo contrário, ela foi muito importante, já foi muito estudada em relação, tem muitos artigos publicados, né? Inclusive, depois, se você quiser colocar imagens que eu separei para vocês, que mostram exatamente isso. O quanto a gente já estudou de ozonoterapia, o quanto nós temos de artigos científicos publicados. E a ozonoterapia, ela trata hoje mais de 350 tipos de doenças diferentes, né? É muito interessante que existem alguns professores que falam assim para nós, que o profissional que pratica ozonoterapia, muitas vezes ele fica burro. Por quê? Porque você fala assim, eu tenho um problema na minha articulação, na ATM, por exemplo. O que é bom? Ozonoterapia. Eu tenho um problema na articulação do ombro, na articulação do joelho. O que é bom? Ozonoterapia resolve tudo. Exatamente. Não é assim, não é que resolve tudo, mas ela é uma técnica que ela é tão abrangente que ela pode tratar tantas coisas e tantos problemas tanto doenças como doenças inflamatórias, doenças infecciosas. O ozônio ele é bactericida, ele é fungicida, né? Então, a gama de aplicações dele é muito grande. Então, a gente tem muita coisa aí que a gente pode falar dele. Muito bem. Fale um pouco de você, como você chegou até isso. Você é biomédica, desde que te conheço, sempre foi biomédica. Mas que te levou à ozonoterapia a ser uma ozonoterapeuta? Isso, por exato. favor. Eu sou biomédica, sou formada desde 1999, né? Muito tempo. E eu sempre trabalhei na área de diagnóstico por imagem, né? Trabalhei com diagnóstico por imagem por mais de 20 anos. Então, sempre estava ligada à área da saúde, mas muito mais ligada à medicina tradicional, né? Então, fiz pós-graduação em diagnóstico por imagem, tomografia, ressonância, ultrassonografia. Trabalhei muitos anos em muitas empresas em relação à ultrassonografia. E depois de alguns anos, a gente começa a perceber o quanto a medicina tradicional ela é fantástica, porém, existem algumas coisas que você começa a questionar muito, né? Uma delas que sempre me questionou muito foi a questão assim, será que um determinado problema de saúde, será que não tem cura realmente? Né? Você sempre tem que remediar. Por quê? Porque toda vez que você toma um remédio, você já parou para pensar na origem da palavra? Quando você toma um remédio, você remedia um problema. Eu sempre brinco que se remédio fosse bom, ia chamar curédio, de cura, né? Então existe uma... não é verdade?
Foi boa. É curédio. Eu queria um curédio, não um remédio, né? O remédio está remediando, ele está ali, né? Você está mascarando sintomas, né? E será que aquela patologia nunca vai ter cura? Sim. Né? Então, assim, existem muitas questões, muitos estudos em relação ao câncer, em relação a doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, mesmo Alzheimer, que não tem cura. Então, assim, isso sempre me instigou muito a buscar alternativas. Eu nunca fiquei satisfeita, né, com as respostas que a medicina tradicional nos dava. Sim. E isso me fez a pensar e repensar muitas vezes a minha carreira, a minha trajetória profissional, e acabei migrando aí para o segmento da estética em primeiro momento, né? Fui fazer uma pós-graduação em estética, e quando eu estava estudando, fazendo a pós, eu me deparei com o ozônio e me encantei com as possibilidades que a ozonioterapia me trazia, tanto na estética como principalmente para tratar problemas crônicos, né? Como fibromialgia, doenças inflamatórias, doenças infecciosas. Depois, quando veio o Covid também, né? A ozonioterapia é muito importante no tratamento da Covid. Então, assim, isso foi me estimulando cada vez mais a estudar cada vez mais. E junto com a ozonioterapia veio a medicina integrativa, né? Então, você começa a estudar o ortomolecular, o quanto as vitaminas, os minerais, elas vão alterar o sistema biológico do paciente, o quanto isso é importante, quanto, às vezes, a falta de um mineral, ela causa tantos transtornos, né, que muitas vezes nem o ozônio vai fazer diferença, nem o ozônio vai fazer efeito. Por isso que muitas vezes tem pacientes que falam, eu já fiz ozônio, não senti tanto efeito e tal. Por quê? Porque não é somente... Porque há déficit no corpo. Exatamente, não é somente o ozônio, né? Então, um exemplo que eu te dou em relação a isso, o magnésio, né? Então, o magnésio é um mineral amplamente conhecido e a gente consegue ter o magnésio através da alimentação. No entanto, hoje em dia, com o plantio, a diferença da terra e tudo mais, os vegetais têm muito menos magnésio do que tinha no passado. Então, todos nós, na verdade, temos deficiência de magnésio. Por melhor que a gente se alimente, os alimentos não contêm mais a quantidade necessária de magnésio que o corpo humano precisa para realizar suas funções. Entendi. Né? Então, a suplementação, ela é super importante. Então, não veio só a ozonioterapia para a minha vida. Vieram também a suplementação, o estudo da ortomolecular, o estudo da medicina integrativa. Então, tantas e tantas técnicas que hoje eu agrego na minha prática, que isso realmente me encantou e mudou completamente a minha visão em relação a isso. Eu brincava muito, ozonoterapia, imagina camada de ozônio, aquelas coisas que você viaja. Até que eu vou fazer a cirurgia ortognática, quem não conhece a cirurgia ortognática, ATM, né? E os médicos já pediram, o meu buco já pediu, tem que fazer ozonoterapia. Mas você sabe, Altair, que essa questão da camada de ozônio é o mesmo ozônio? É o mesmo? É o mesmo ozônio. É que é o seguinte, eu vou te contar só algumas historinhas assim, em relação à ozonoterapia, né? Você sabe que o urubu, uma ave, né? O que ele se alimenta? Do que ele come? Carniça, né? Exato, carne estragada, né? E por que ele não morre? Né? Porque tanto ser humano ou animal que vai comer uma carne estragada... Pode até morrer. Pode até morrer, né? Pela contaminação, pela quantidade de bactérias que já tem ali, a proliferação de bactérias que já tem ali. Então, o urubu, ele é a ave que voa mais alto e ele vai até a camada de ozônio para se purificar. Por isso ele não morre quando ele come carniça. Mas que é feio, é. Então, para você ter ideia, mas o ozônio que a gente usa, lógico, é através de um gerador de ozônio, e é o ozônio medicinal. Não é extraído. Não é extraído do ar, né, do oxigênio que está livre no ar, mas ele é extraído do oxigênio medicinal. Por isso a diferença que é medicinal, e também tem muitos equipamentos que utilizam o ozônio para purificação de ambiente. Aí sim, ele vai gerar o ozônio através do ar que está circulante e não do oxigênio medicinal. Entendi. E na relação aqui, o que a ozonoterapia pode me ajudar?
Como o ozônio, ele é anti-inflamatório, bactericida, fungicida. Nesse caso, por exemplo, para um pré-operatório, ele vai preparar o teu organismo para ter uma recuperação melhor. Então, ele vai estimular o seu corpo, ele vai estimular os macrófagos, ele vai estimular o seu sistema imunológico, entendeu? Para que você tenha uma recuperação melhor. Uma recuperação bem melhor. E também, ele funciona muito como anti-inflamatório. Então, por exemplo, para essas articulações, principalmente para ATM, quando o paciente tem muita dor ou tem bruxismo, né, à noite, tudo, a gente faz muita injeção de ozônio, que é com uma agulhinha bem fininha, agulha de insulina, e a gente faz a injeção do ozônio. E melhora? Melhora muito, melhora muito. Para a questão, por exemplo, de parestesia de face também. Porque o que é o ozônio? Será que dá para a gente colocar Pode aquele colocar, claro. slidezinho? Porque ela manda, né? Pode colocar, É muito Giovanni. legal, porque a gente... Ó, ozonioterapia, com a doutora Vanessa Bill Pérez, tá? Aí tá no Alguém do Instagram. Alto Tietê, olha aqui, mais o Alto Tietê aqui chegando. Por favor, Jean. Olha lá, o que é o ozônio, né? Volta só umas... Só volta isso. Aqui. O ozônio, ele é um oxigênio ativado, ou legal. seja, são 3 átomos de oxigênio. Ele é um oxigênio triatômico. Né? Poderoso. Então, assim, nenhum ser humano, ele é alérgico ao ozônio. Porque nós precisamos do oxigênio. Exato, porque nós precisamos do oxigênio Então para não há uma sobreviver. contraindicação. Existe uma contraindicação, sim, que eu vou explicar Você vai daqui explicar. a pouquinho. Mas assim, não tem ele não vai ter um efeito alérgico, um efeito agressivo. Legal. Né? Isso é muito importante, porque são 3 átomos de oxigênio. Quando esses 3 átomos entram em contato com o nosso corpo, o que eles vão fazer? Ele vai se dissipar. Então, uma parte vai virar O2, que vai entrar na célula e vai fazer o quê? Oxigenar. E o que a nossa célula precisa? De oxigênio. O que a nossa mitocôndria precisa para produzir energia? Energia para você se levantar da cama todos os dias e trabalhar, fazer seu exercício, levantar um copo de água. Para tudo isso, nosso corpo precisa de energia. Ou seja, o que é a energia que a mitocôndria produz? É ATP. Né? E para ela produzir ATP, ela precisa de oxigênio. Sim. Então, primeira coisa. E o outro O que se desliga, ele vai se ligar aos radicais livres. Né? Então, ele vai estimular o seu sistema antioxidante, seu sistema anti-envelhecimento. Né? Que lindo. O ozônio ele é maravilhoso para terapias anti-envelhecimento, para pele, para melhorar a pele, para acne. Só vou anotar o telefone dela. Por favor. Anota só o telefone. Pode ir pro próximo? Pode ir para o próximo. Espera só um segundinho, por favor. Aqui embaixo eu coloquei o site da ABOS, né? A ABOS é a Associação Brasileira de Ozonioterapia. Por que eu coloquei ali esse linkzinho, né? Porque é uma coisa que a gente pergunta, as pessoas perguntam muito, e eu ouço muitas vezes muitos profissionais também falarem assim: o ozônio não tem comprovação científica. Né? Acho que você também já escutou isso várias vezes. Moda. Né? É moda, né? Então, no site da BOS, lá em biblioteca, você encontra vários artigos científicos recentes publicados a respeito da ozonioterapia. E aí, só por curiosidade, vamos passar para o próximo agora. Eu entrei e fiz uma pesquisa no PubMed, né? Onde tem a maior biblioteca médica, né, que é o PubMed. Então, a gente coloca lá ozonioterapia, né? E aí, você vê ali, ó, aparece mais de 4.541 resultados. COVID-19, as possibilidades, os efeitos. Exato. Neurologicamente, Olha. Exatamente. Então, assim, aquele profissional que fala ozonioterapia não tem comprovação científica está totalmente desatualizado. Fora de moda, ele está desatualizado. Precisa voltar a estudar e pesquisar. Então, você tem vários estudos, não só no Brasil, como a maioria deles são estudos fora do Brasil, né? A Europa é muito forte em ozonioterapia, né? Portugal, Espanha, França, tem muitos artigos publicados. Eu estou vendo aqui, ó, né? Among Different Possibilities. Está falando aqui que ele enfraquece, ele deixa
o sistema imunológico muito mais forte Muito a mais ponto forte. de combater. Combater, exatamente, combater o tô vírus da vendo aí. Covid. Tudo de Tanto chão. que a gente, na nossa prática clínica, a gente percebe que um paciente com Covid, a gente consegue zerar a carga viral de 4 a 5 dias, Sim. né, utilizando a ozonoterapia. Sim. Né? Então, isso é muito significativo. Porém, né, se você passar para o próximo slide, você vai ver que além do PubMed, eu fiz a pesquisa também no Google Acadêmico. Né? Colocando lá Ozone Treatment, você vê lá, tem 2.350.000 resultados. Então, assim, é uma terapia amplamente estudada. Bebendo água, tratamento de ozônio. A água ozonizada. Né? Porque a gente tem a água ozonizada também. Isso também faz parte do tratamento na clínica. Sério? O nosso equipamento ele é um gerador de ozônio, que ele vai colocar o ozônio também na água. Então E o o gosto paciente altera? também. Um pouquinho. Mas altera um tá pouquinho. ótimo. Mas é totalmente Suave. Muito suave, muito suave. Legal, Vanessa. Né? Então, tem paciente que relata que fica com gostinho de peixe, tem paciente que relata que tem gosto de melancia. Cada um sente de uma forma a água, mas ela fica com Você gosto... bebe também? Sim, com certeza. Então, você tem uma quantidade também, você tem um limite. Você não pode, por exemplo, só tomar água de ozônio, né? O dia todo. Você fala assim, eu vou substituir aqui a minha água mineral por água ozonizada e vou tomar essa água aqui, agora eu só vou tomar água de ozônio. Que legal, né? Isso também não é recomendado. Não é também? Também não. Sabe por quê? Por quê? Me explica. Porque assim, você tem que tomar no máximo de 200 a 300 ml de água ozonizada por dia, né? Por quê? Porque o ozônio, ele mata bactérias. Ele mata bactérias nocivas do seu organismo. Então, se você tiver um excesso de água de ozônio no seu corpo, ele vai também acabar destruindo ou assim piorando a qualidade, o pH do seu estômago. E aí né? E aí recorre outros problemas. Então, por isso que o equilíbrio é a chave de tudo. Mas, não é mesmo? Vanessa, para qualquer terapia, o equilíbrio ele não é o sagrado. Porém, no Brasil, é o achismo. Eu acho que isso aqui vai funcionar, eu acho que você deve sofrer bastante por causa disso, porque você vai lá com toda a parte médica, olha, tanto, um pouquinho a mais aqui, isso. Eu acho que é um dos grandes fatores, não é? Que também pode prejudicar o tratamento? Eu acho que sim, um pouco da falta de conhecimento também em relação ao tratamento, porque eu sempre brinco assim, né? Às vezes tem paciente que fala assim pra gente, eu vou experimentar para ver se dá certo, né? Então, eu falo assim, experimentar, você experimenta uma comida gostosa, você experimenta um drink, né? Agora, você não pode experimentar um tratamento. Ou você faz o tratamento, ou você não faz. Porque uma sessão, 2 sessões, ela pode dar poucas diferenças. Exatamente. Né? Porque o que acontece? Você está com um terreno biológico, com o seu corpo totalmente intoxicado. Então, é o que eu sempre falo, nosso corpo é igual a nossa casa. Então, você tem lá, a casa está suja, ela está cheia de coisas velhas, ela está com coisas entulhadas, uma casa que não se limpa há muito tempo. O que começa a dar nessa casa? Começa a dar bicho, começa a entrar rato, né? Então, você não tem como limpar essa casa num passe de mágica, né? Ou pegar uma VAP e jogar que você derruba a casa toda. Né? Então, como que tem que começar a arrumar a casa? Cômodo por cômodo, gaveta por Paciência, gaveta. Né? Paciência. Então, mesma coisa é o nosso corpo. Né? Não tem como a gente chegar e dar uma dose de ataque. Né? Porque uma dose de ataque... Ataca. Realmente. Será que o paciente vai aguentar? Exatamente. Não é verdade? É igual uma dose de um medicamento. Você pode dar uma superdosagem? Não pode, porque a dose ele vai diferenciar entre o remédio ou o curédio, né? E a morte. Sim. Né? O veneno. Então, assim, você pode ser uma coisa que vai curar ou você pode ter um veneno. Sim. Né? Tudo vai depender o quê? Da dose e da forma que é administrado. Então, isso é muito importante. Por isso que esses estudos todos, eles são muito importantes, que eles nos trazem respaldo. O que me deixa assim, você nos fala hoje com uma maneira muito profissional, de que alguém busca realmente mudar um tratamento, busca tornar-se uma boa profissional. Sim. E você sabe que no Brasil,
Agora, a ozonoterapia tá aí aparecendo nas redes sociais como moda. E deve estar cheio de profissionais que não fez um terço do que você está fazendo. Sim. O que mostra, só para completar, assim, que você, Vanessa, assim, é uma pessoa que se especializa, quer se tornar uma boa profissional. Então, assim, é confiável tratar com você. Mas você sabe que tem muitos que usam a ozonoterapia como brincadeira. Eu acho que é Como você muito lida com importante isso? a gente olhar, a gente saber hoje, e principalmente o paciente saber pesquisar isso, a legislação, né? Hoje a legislação, ela diz que a ozonoterapia é uma prática complementar, aprovada, e ela precisa ser direcionada, ela precisa ser feita por profissionais da área da saúde com nível superior. Então, eu acho isso muito importante, porque hoje a gente vê outros profissionais que muitas vezes não são da área da saúde. Não é preconceito, muito pelo contrário, eu acho que todo mundo tem. O conhecimento hoje ele é muito amplo, ele é muito aberto. Hoje as redes sociais, os podcasts, as mídias sociais, tudo você encontra hoje na internet. Você encontra vários cursos. Então, a pessoa que ela quer estudar, ela consegue realmente ter uma boa formação até, né? Porém, eu acho que a base é muito importante. Sim. Então, ter uma base na área da saúde, ter um conhecimento prévio, né? Isso faz com que realmente o profissional tenha um diferencial a mais. Concordo. Que é aquela coisa que você olha. Um exemplo disso, por exemplo, é exames laboratoriais. Por exemplo, uma outra coisa assim que é muito falado, né? Às vezes o paciente chega para mim e fala assim, mas o meu exame do laboratório deu tudo normal, né? Aí você olha, né? Eu falo, mas você tá normal? Você se sente pleno? Tem que sentir, né? Você sente pleno? Exatamente. Né? Você tá com a sua saúde plena, você tá né? Não tem nenhuma dor, Sim. não tem nada, né? Não, porque eu tô com dor aqui, tô com dor ali. Então, quer dizer, aquele padrão de normalidade, não é que ele seja errado, porém o que é normal para um não é normal para o outro. Exatamente. E somente um profissional que tem realmente essa visão, um profissional que tenha uma bagagem de uma base, né, de estudo, vai poder dar esse direcionamento. Não é só ser... Eu sempre aprendi essa frase, não é só ser sensato, tem que ser sensível também. Claro. Então, assim, eu estudo, mas você percebe que tem que ter um lado mais humano para isso. Porque, Vanessa, você está trabalhando com cura. Sim, com A sua vida, função, né? a vida, mas eu percebo que a ozonoterapia, ela quer trabalhar com a cura. Ela não quer remediar, ela quer curar. E eu acho que é um desafio muito grande, porque as pessoas estão acostumadas com remédio. Sim, e as pessoas estão acostumadas com o imediatismo, Total. não é? Com a coisa assim muito... Elas querem resultados rápidos, né? E quando o paciente chega, eu acho assim bem interessante que eu trabalho muito a mudança que precisa vir dele. Exatamente. Né? Porque o paciente precisa mudar alguns hábitos, precisa mudar algumas coisas na sua alimentação, precisa aceitar que necessita tomar alguns suplementos. Hoje eu falo para você, a gente não vai envelhecer bem sem suplementação. Sim. Quem não faz suplementação hoje, mas uma suplementação de qualidade, uma suplementação adequada para cada situação, para cada característica. Não é simplesmente entrar numa farmácia e falar o que eu vou comprar aqui de vitamina. Não. Vou comprar isso, vou comprar aquilo. Não, não é. Né? Não dá para ir lá na prateleira, escolher, encher a sacola e falar eu vou tomar tudo isso. Não é assim, a coisa precisa ser direcionada. Mas hoje, sem suplementação, a gente não vai envelhecer bem. Eu acho. Por quê? Porque a nossa alimentação ela é toda intoxicada. Sim. Né? O que tem de agrotóxicos hoje, que não tinha antigamente? Mas sabe o que eu sinto, Vanessa? Com os meus filhos, eu acho assim, eles vão sofrer mais ainda, porque já estão crescendo desde pequenininhos com essa alimentação. Eu concordo com você, porque nós, na nossa infância, A gente ainda teve um momento de ter uma frutinha do pomar, não é, Vanessa? Sim, Do quintal da avó. Até a farinha era diferente. Sim, por exemplo, né? o Hoje pão, a farinha é toda transgênica. Sim, o pão, você olha pro pão francês hoje, ele não é igual ao pão que a gente comia quando era. Não. Você pega o pão de forma, ele é uma borracha. E na nossa época, não. A mãe fazia o pão, colocava no forno. Exato. Agora os nossos filhos já, não sei o João, né? Mas assim, os nossos filhos já estão
chegando num ponto que eu tenho medo, Vanessa. Então, a gente tem que olhar para isso, quanto antes a gente olhar para isso e a gente conseguir ir mudando aos poucos também a realidade deles, valorizando, né, fazendo com que eles valorizem uma alimentação mais natural, uma alimentação Você trabalha mais com criança saudável. também? Eu trabalho com algumas crianças, assim, não é meu foco principal, né? Mas eu já tratei algumas crianças com algumas patologias específicas. E o resultado? Né? O resultado é muito bom, porque assim, a criança responde muito rápido, Sim. né? Porque nós adultos já temos as nossas travas, né? Sim. Você já tem crenças limitantes muito enraizadas, né? Sim. A criança não, a criança ela é aberta. Né? A criança ela tem uma aceitação Exatamente. muito maior, Exatamente. né? Porque tudo isso daí envolve todo esse campo, vamos dizer assim, energético, vibracional. Isso é muito importante no tratamento, porque quando o paciente ele vem, que ele está aberto a mudar, ele está aberto a assumir a sua responsabilidade em relação ao tratamento, nossa, a coisa flui, que é maravilhosa. Né? Agora, quando aquele paciente que ele quer jogar no profissional que está atendendo a responsabilidade, se deu resultado ou se não deu resultado, aí que começa o problema. Né? Porque eu sempre falo para meus pacientes, 80% da tua cura é com você. Sim. Eu acredito muito nisso, porque parece que você abre um portal. Quando você se permite, você abre as portas, e as portas abertas, Sim. as coisas vêm. Vanessa, você falou de criança, que está falando de criança, da alimentação. Eu ouvi, não sei, depois se quiser continuar passando, mas eu gostaria de entrar nesse ponto agora, tudo bem? Tudo. Você não quer só terminar da gente falar de história? Sim, mas é uma pergunta que tem a ver com o que você falou agora. Vamos lá. O autismo e a ozonoterapia. Tem alguma coisa aqui ou não? Não, sobre autismo então, não. Mas já Pode tinha me falar. falado uma vez. Sim. O que o autismo em relação com a ozonoterapia tem? Então, a criança autista, né, ela tem várias situações associadas, né? E o principal, né, em relação à criança autista, é que ela tem um cérebro que está inflamado e intoxicado. Ótimo. Né? E como que a gente trata muito isso? Primeiro a gente vai para tirar essa intoxicação, para melhorar a qualidade de vida dessa criança, a gente tem que desinflamar ela, né? Então assim, eu acho que é uma coisa que envolve a parte alimentar, muito importante, você tirar os alimentos inflamatórios, né? Então uma criança autista, ela não pode consumir açúcar. Ela não pode consumir de forma nenhuma porque inflama. Ela não pode consumir leite de vaca de forma alguma porque inflama, né? Então ela é uma criança que tem que ter uma alimentação diferenciada que vai melhorar a qualidade de vida dela. E a gente precisa modular o intestino, né? Porque ele tem sempre intestino e cérebro estão intimamente ligados. O intestino é o nosso segundo cérebro. E se o intestino está intoxicado, se o intestino não produz serotonina, essa criança não tem sensação de bem-estar. Ela não acalma. Por que a gente acalma com a ozonoterapia? Exatamente porque a gente modula o intestino. Entendi. Entendeu? Era isso que eu queria deixar explicado. Então, assim, é uma coisa que é conjunto. É a parte da alimentação e é a parte da ozonoterapia. E a ozonoterapia, não só no autista, mas também em várias patologias inflamatórias, ela tem que ser feita retal. Então, eu acho bem interessante a gente falar disso, para a gente desmistificar essa questão. Vamos curar essa cegueira, vamos lá? Porque isso é uma coisa que é um tabu muito grande que as pessoas têm com relação ao retal. E a parte mais simples do tratamento é o retal, porque é uma sonda bem pequenininha que é introduzida no ânus e a gente coloca o gás ali. Não dói. Né? A pessoa pode ter, às vezes, algum tipo de desconforto, de vontade de ir ao banheiro, mas não passa disso. Né? Ela não vai se sentir estufada, não vai se sentir depois. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas eu não vou ter uma diarreia. Não vai. E não dói, é totalmente indolor. Né? E não se sente, acho que o pior é que as pessoas se sentem, como se fala, invadida. Invadida, isso... também não. Por quê? Porque é uma sonda, a gente utiliza a sonda uretral. Então, quando você tem lá um problema de saúde e precisa, por exemplo, tem um problema urinário, que precisa ir no médico lá e vai no hospital e vai passar uma sonda na uretra. A uretra tem milímetros,
Não é assim? Sim. E essa sonda mesma. é a mesma sonda. Né? A mesma sonda que é uretral, ela é feita uretal. Legal, Então, é uma Vanessa. sonda muito pequenininha, que não incomoda, que é muito menos do que um supositório. Então, Né? Porque, assim, a via de maior absorção é a retal. Então, assim, a parede intestinal, ela tem uma alta absorção. Então, é onde a gente consegue chegar com o ozônio e a gente consegue ter a melhor aproveitamento. Por quê? Porque esse ozônio vai ser utilizado na via sistêmica, ou seja, ele vai para atuar em todo o corpo para onde for importante, porque o ozônio é inteligente. Além de tudo, o ozônio é inteligente. mas assim, o autismo, a criança portadora, o TEA, ela nunca vai deixar de ser autista, porém vai adquirir maior qualidade de vida, é isso? Melhor qualidade de vida, exatamente. Se essa criança estiver desinflamada, totalmente desinflamada, se esse cérebro conseguir fazer melhor as sinapses e as Sim. conexões cerebrais, você imagina, você melhora muito a qualidade de vida dela. Só de você tirar a agressividade, você melhora tudo, né? Sim. Então, assim, você abre um campo para tratamento dessa criança, que eu já vi, eu nunca tratei um caso assim tão severo, né? Mas eu já vi vários estudos, inclusive de professoras minhas, tudo de criança que tinha autismo, que realmente não falava, e depois de algumas sessões de ozônio, não são poucas, tá? São no mínimo de 20, 30, 40 Porque sessões de ozônio. Você falou da casinha, né? Exatamente. Essa criança começar a falar. Ou seja, habilidades que existem em qualquer criança autista, Sim. só que devido a alguns comportamentos, ou seja, você fez a criança sair de um grau 2 para um grau 1, com suporte. Exato. Eu acho importante. Exato. E é uma terapia complementar, que se une a todas as terapias que são necessárias para uma Já é criança reconhecida autista. pelo SUS, Vanessa? Já é reconhecida pelo Que legal, SUS. hein? Já é reconhecida Que pelo legal. SUS. Né? Quer continuar? Vamos lá. Obrigado pela pergunta, porque é uma coisa pessoal. Claro. E eu acho que a Pra ozonoterapia nós. é bom porque para dar o mínimo de qualidade de vida para essa criança virar um adolescente, um adulto e consiga ter um pouco de qualidade. E faz a gente refletir até, Vanessa, sobre a nossa vida. Porque a gente está entrando agora, eu, por exemplo, você não, na meia idade. Então a gente começa a entrar nesse. Será que eu estou bem? claro. Será que eu vou chegar aos 80? Exato, né? E é isso que eu quero falar. Por favor. Nesse próximo, se a gente puder passar aqui Pode passar? o próximo. Esse? Né? Olha só, desde 1890 já tem estudos Olha. na Alemanha que demonstram a atividade bactericida do ozônio em cólera, salmonela e na tuberculose. É a Então, Alemanha, olha só, né? 1890, né? O ozônio foi utilizado na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial. Sério? Exatamente. Então, pode passar, por favor, o Pode próximo? passar. Olha Nicolas só, Tesla. desde 1896, ele patenteou o primeiro gerador de ozônio. O Tesla? Sim. Olha, isso é história, viu, Isso é gente? história. Trouxe um pouquinho de história. Muito bom, Vanessa. E olha que interessante, o Tesla, ele é conectado a gerador, mas nunca, eu não vi uma menção a ozônio. Exatamente, mas você pode pesquisar que você vai Que encontrar. legal, agora eu vou achar. Exato. Graças a Vanessa. Ai, que bom. Vamos passar o próximo. Pode passar, por favor. Mais um estudo, né, falando da Primeira Guerra Mundial, né, que a ozonioterapia foi utilizada para tratar feridas, né, feridos de guerra, gangrena, porque o ozônio Sim. também trata muito circulação sanguínea, né, a gente Olha. tem muita coisa para falar em relação a isso. E eu acho que eu coloquei mais um da penicilina. E da Alemanha. Ah lá, coloquei. Olha só que interessante. O ozônio, ele é anterior à penicilina. E a penicilina é a mais conhecida. Por que você acha isso? Por quê? Me responda. Ah, boa essas perguntas. Acabou? Pode tirar? Acho que sim, acho que não tem mais nada. Não. Né? Eu quero saber Mas, por quê. Ó. Tuberculose era tratada em 1911. Muito Olha. antes da penicilina. Por quê? Agora eu quero saber por quê. Por causa do poder da indústria farmacêutica. Ah, então tem aí uma questão. Claro, por quê? Porque quem faz ozônio não utiliza remédio. E eu preciso ganhar. Ai, Vanessa, solta. Põe a boca no trombone. Porque isso é importante, Vanessa. Isso é muito importante, porque é o seguinte, se você tanto
a indústria farmacêutica quanto a indústria alimentícia também, porque se você reparar, hoje em dia a legislação ela já é muito clara e não é enganado, tá? Não é uma enganação. Então, se você pegar o seu medicamento que você toma regularmente e você lê a bula, a farmacêutica ela é obrigada a te informar todas as reações que aquele remédio pode te dar. Só que ninguém vai ler a bula. Não é? Não. Dificilmente quem lê a bula. Eu mando todos os meus pacientes ler a bula. Eu falo, não acredita em mim, não. Vai ler a bula. Ele fala, eu estou tendo essa reação. Eu falo, é desse medicamento. Eu falo, não acredita em mim. Leia a bula. E aí ele vai ler e tá lá. Todas as reações e muitas coisas do que ele está sentindo estão relatados na bula. Então, a indústria farmacêutica, ela pega você, quando você começa a ter 40 anos, então você começa já a ter um picozinho de hipertensão. E essa hipertensão, por que será? Será que todo mundo tem hipertensão agora? Mas por quê? Por quê? Porque a indústria alimentícia já entrou, né, para te atacar, para aumentar a tua insulina. Para que o medicamento... Né, aumentou a tua insulina, aumentou a pressão. E aí já entra o medicamento. Então, você começa a tomar um medicamento com 40, você vai viver, vamos dizer assim, até 80, 90 anos, você tem aí 50 anos para tomar remédio. Ou seja, eu tenho 50 anos para me tornar cliente. Gerar lucro para a indústria farmacêutica. Né? Então, a ozonioterapia foi extremamente atacada, principalmente nos Estados Unidos, onde as maiores indústrias farmacêuticas cresceram, né? Tem estados nos Estados Unidos, alguns estados onde são dominados por algumas farmacêuticas muito grandes, nem vou citar o nome, onde a ozonioterapia é proibida. Mas em lei? É proibida. Proibida em lei. É proibida. Porque eles podem alegar que pode quebrar o comércio. Tanto que, onde que a ozonioterapia mais cresceu? Na Europa. Sim. E em países que não falam inglês. Né? Portugal, Espanha, França. E aqui? E em Cuba. Você sabe que em Cuba tem os maiores ozonioterapeutas, os maiores estudos são feitos em Cuba. Por quê? Cuba não tem muito acesso à medicação. Só que não chega aos Estados Unidos. Não chega. Por quê? Porque em Cuba não tem muito acesso à medicação. Então, você tem os hospitais, você tem a ozonioterapia em Cuba no hospital. Então, o paciente ele entra, ele passa por uma triagem. A primeira coisa, antes dele passar no médico, ele faz ozônio primeiro. Depois ele passa na consulta. Em muitos centros é assim que funciona. E é rápido, Vanessa, o resultado? É muito rápido, porque a pessoa não está intoxicada, cheia de toxina, cheia de remédio. Porque Cuba não consome. Por isso que muitos médicos cubanos, quando teve aquele programa, Mais Médicos e tal, vieram para o Brasil, eles não sabem. Por isso que o pessoal falava, mas eles só receitavam dipirona, novalgina, porque eles não sabiam receitar medicamento. Não está na escola deles. Não era por ignorância. Não é, porque a escola deles, a escola é totalmente diferente. Que legal, Vanessa. Entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a olhar para tudo isso, o quanto esse sistema, o quanto essa cegueira, né? É cegueira mesmo. De saúde, ela faz você ficar dependente do remédio. E isso é uma coisa que é muito impregnado, é uma crença muito forte, né, no brasileiro. O brasileiro, você tem uma farmácia em cada esquina. E tem uma farmácia dentro de casa. Dentro de casa. E tudo ele se automedica. Não, e eu percebo assim, tá entrando agora nesse consumo, já estão vendo um novo nicho, que são os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, por exemplo, o autismo, o TDAH, outros, assim, é remédio, porque é antipsicótico, anti não sei o quê. E você percebe assim que bater de frente, você não consegue lutar. É muito será poderoso. E é um questionamento também que a gente se faz, né? Por que será que hoje em dia tem tantos autistas? Vanessa, eu tenho uma explicação por mim. Então fala a sua explicação, A minha explicação, muito legal. eu tenho uma explicação por mim. Antigamente, porque sempre houve. O que eu percebo é assim, tem alguns laudos que estão errados. Porém, eu percebo assim, hoje tem muito autista que não tem funcionalidade, tá? Então, antigamente eles eram guardadinhos ou em casa ou em casas de clínicas. Quando você conseguia se virar, você virava um adulto funcional. Sim. Um adulto funcional. Que eu acho que se tivesse tomado ozônio,
É verdade. Eu acho é que melhorado. é o que você está falando, então, assim, que hoje em dia os métodos diagnósticos são mais avançados, então a gente consegue diagnosticar mais e ver mais essas pessoas. Ok, mas também existe um lado de que não existia tanta toxina. Você sabe o que não existia tanto na época das nossas avós? Não existia anticoncepcional. Entendeu? Mas não o existia, anticoncepcional, né? ele pode provocar? O anticoncepcional, ele faz um bloqueio hormonal, né? E o bloqueio hormonal, ele pode trazer uma série de transtornos na saúde da mulher. Não, o autismo é provado que uma das causas é genética. Uma das. Sim, E o uma outro é das. ambiente. Mas você tá falando Então, diferente com assim, isso daí. então Sim. existe muita coisa, existe muitas coisas aí. Então, assim, eu acho que o anticoncepcional, as toxinas que você tem na água. Mas não é uma água pura mais. Exatamente. Então, tudo isso aumentou muito. Tudo bem que o diagnóstico hoje é mais preciso, mas também aumentou muito. Então, assim... Há fatores que estão trazendo, que estão... piorando, adoecendo, né? Não vou adoecer porque não é uma doença, mas estão mexendo com a nossa mente. Sim. Com a nossa química. Com a nossa química, com a nossa bioquímica. Entendi. Bioquímica. Né? Com a nossa bioquímica e com a nossa saúde diretamente. Diretamente. Então, hoje, a qualidade de vida da criança hoje, eu acho que ela é muito pior da qualidade de vida da criança Vanessa, você não há 50 anos almoçava? atrás. Você não almoçava, jantava numa frutinha. Claro. Hoje, assim, se eu não tomo cuidado, à noite é pizza. Aí, você vê assim, Vanessa, umas coisas que para nós era artigo de luxo, eu digo, só de vez em quando. Uma pizza, refrigerante. Para criança virou com McDonald's, empresas com. A criança já é uma cultura que ela vai desembalar. Quando ela desembala, ela está feliz. Então, exatamente. Ela não sabe descascar. Não. E se você colocar, não é? acho que pega a faca e vai pra cima de você, porque não quer. É uma cultura muito de dar na minha mão. Sim. E assim, Vanessa, eu sinto muito por essa nova geração, porque você gostaria que fosse eterna, mas não vai ser para poder ajudar as pessoas. Sim. Mas é difícil. Você veja só, hoje você vê uma obesidade infantil muito maior. Nossa, demais. Né? Entre os adolescentes também, né? Você percebe que o número de suicídios entre adolescentes está aumentando? Eles parece que está faltando algo. Você falou do intestino, a serotonina, né? Está faltando humor. O jovem não é mais... Vanessa, você... Ele não tem mais a interação, ele não convive mais. Você tem quanto? 25? Eu tenho 45. Tem 47. Na minha época, a gente fazia o quê? Reunia com os amigos, ouvia os CDs, ficava tomando uma... Hoje, os jovens, eles ficam dentro... Os irmãos, na própria casa, sentados no sofá, mexendo no celular. Então, assim, o que eu percebo eles estão faltando serotonina. Eu sinto uma geração... Não sei se você concorda, triste. E não é só serotonina, sabe? É o quê? É muita coisa que está faltando. Tem muitos nutrientes, muitos minerais que estão faltando. O intestino deles está totalmente intoxicado. E o intestino intoxicado, ele nem absorve bem os nutrientes. Então, assim, você pode dar o melhor alimento para aquela criança se ela tiver tão intoxicada que aquele intestino não vai absorver. Mas o que aconteceu, Vanessa? Por isso que a gente tem que tratar, por isso que a gente tem que entrar muitas vezes com injetável, muitas vezes a gente tem que fazer terapias de limpeza intestinal, sim. Antigamente se fazia muito. Limpeza, lavagem intestinal, era uma prática comum da medicina. E os próprios pais gostavam de fazer, não era? Faziam. Né? Antigamente a gente fazia desparasitação. Nossa mãe dava remedinho para verme. Não dava? Hoje acabou. E por que você acha que chegamos a esse ponto, Vanessa? Olha... Seja bem sincera, como biomédica e como ser humano. Eu acho assim, Otair, hoje em dia existe assim... são múltiplos fatores. Eu não posso te falar um único fator, né? Mas eu acredito que a intenção, né, de grandes sistemas de adoecer as pessoas é muito maior do que levar bem-estar. Um egoísmo? Não é egoísmo, é visão de lucro mesmo, visão material. Capitalismo. Porque porque você doente, você dá muito lucro. Você dá lucro para a indústria farmacêutica, você dá lucro para os sistemas de diagnóstico, você dá muito lucro. Você morto, você já não vale mais nada. Mas enquanto você está doente, é a indústria do adoecimento. Ou seja, movimentam dinheiro com a sua doença. Exatamente. O câncer
a ozonoterapia ajuda no tratamento de câncer também? Você já pegou algum caso ou Muitos. conhece? E chega a alguns até ter a cura? Olha, a ozonoterapia, ela é considerada um tratamento complementar, inclusive no paciente que está em tratamento de câncer, né? A gente tem no consultório vários pacientes que estão muito bem, né? Estão ainda em controle da doença, tudo mais, que estão muito bem, que têm um prognóstico muito bom, fazendo terapias complementares, né? Mas eu acho que o mais importante da que a gente falar disso, porque assim, a gente já entra numa questão de tratamento muito sério, né? Mas é muito importante a gente falar da prevenção, né? Sim. Hoje a gente tem, além de se ter cura para o câncer, né? Existem vários caminhos de cura, não existe apenas um, mas existem vários caminhos, inclusive a terapia hormonal com hormônio bioidêntico. Olha. Não com hormônios sintéticos, mas com hormônio bioidêntico. Então, é um caminho também, né? Complementar que anda casado com a ozonoterapia, né? Mas existe muito, se a gente falar de prevenção, qual é o maior causador do câncer? O que é o câncer, na verdade, né? O câncer, vou dar um exemplo, uma mulher, o câncer de mama. Ela tem lá um nódulo e esse nódulo está calcificado, ou seja, quando faz lá a mamografia, aparecem microcalcificações, né? E aí já tem um sinal de alerta, já tem um tumor, uma massa, etc., microcalcificada. Da onde saiu esse cálcio? De onde saiu? Dos ossos, né? O cálcio que saiu do osso. E por que o cálcio saiu do osso? Por que cálcio do osso? Você Não me é? responde. Não é legal a gente fazer esses questionamentos? Eu acho maravilhoso, né? sim. Por que esse cálcio saiu do osso? Por quê? Porque faltaram minerais e vitaminas e substâncias para fazer esse cálcio fixar Ele nos descolou. ossos. Ele descolou. E não tem para onde ir. E por que ele descola? Principalmente por processos inflamatórios. Se faz a prevenção. Então, se você está totalmente inflamado, totalmente intoxicado, né? Aí você ingere alimentos que têm cálcio. Ou tem muito paciente que suplementa cálcio, que toma cálcio. Será que esse cálcio está indo para o osso? Você tem garantia de que esse cálcio está indo para o osso? Não tem. Por quê? A vitamina que leva o cálcio para o osso é a vitamina K2. E também não adianta ficar tomando K2 sem outras vitaminas associadas, né? Mas o K2 é o GPS do cálcio. É o K2 que leva o cálcio para os ossos, né? E outra coisa que faz fixar cálcio no osso? Hormônio. Sim. A mulher entra na menopausa. O que já vem? Osteoporose. Sim. Por quê? Perdeu o cálcio do osso. Por quê? Porque perdeu o hormônio. Só que adianta você colocar um hormônio sintético? Não. Porque o hormônio sintético faz mais mal do que bem. Né? Então, existem tantas coisas, e aí você olha lá, uma mama calcificada, ela está inflamada. Então, se você não desinflamar esse paciente, se você não mudar umas questões de hábitos alimentares, estilo de vida, tal, ele pode até fazer quimioterapia, que a quimioterapia vai atacar, e a quimioterapia não vai atacar somente a célula cancerígena, ela vai atacar o corpo todo, ela vai atacar todas as células, e pode até matar aquele câncer. Mas se a pessoa não tiver uma mudança de consciência, uma mudança alimentar, uma mudança de estilo de vida e mudar muitas coisas, o que acontece? Volta. Não é assim? Que explicação bonita. E isso aqui tem que gerar uns 2 podcasts, que a gente tem muito assunto. Gente vai falar Mas muito. assim, Vanessa, eu tô gostando muito porque você está me trazendo uma cura de um tabu. A gente cura, ou seja, você não está me trazendo o que você acha, porque uma coisa que esse programa não faz é achismo. Eu não gosto de achismo. Sim. E eu achei muito relevante o tema que você trouxe, que eu te convidei, e você está realmente mostrando que não é o santo, o milagre não é só feito pelo santo, por você também. Isso é muito importante. Vanessa, quais são as possíveis contraindicações ou efeitos colaterais, para a gente fechar, associados à ozonoterapia? Deve ter, com certeza. Sim. Existe uma deficiência, que é uma deficiência de G6PD, né, que é uma enzima que... Explica direitinho. A deficiência de G6PD, na verdade, é uma anemia, né, que a pessoa pode nascer com
com essa anemia, e ela é detectada no nascimento. Então, hoje em dia já se faz exames, né? Se faz lá o teste do pezinho. Já sai. E já sai. Mas antigamente tinha as pessoas que tinham esse tipo de deficiência e não sabiam, né? Mas assim, é muito característico. Ela não é você pode ter essa anemia e nunca saber, muito, muito raro. Ela aparece uma hora. Ela aparece como uma anemia falciforme, né? A pessoa tem características anêmicas, e a pessoa fala, não, eu sempre tive que fazer tratamento para anemia, eu sempre tive que tomar ferro, eu já tive que tomar bolsa de sangue. Então, esse paciente você já tem uma atenção. Por quê? Porque a gente precisa da hemoglobina, porque a hemoglobina, ela que vai carrear, que vai levar o oxigênio para onde ele tem que ir. E se a gente tem um paciente extremamente anêmico, a gente não tem hemoglobina, ou a gente tem uma hemoglobina muito baixa. Então, a gente não tem como carrear esse oxigênio dentro do corpo do paciente. E pode fazer mal. E aí o ozônio pode fazer mal. Então, por isso que é importante a escolha do profissional, é importante o paciente levar os exames, né, os seus exames de sangue, o seu acompanhamento para o profissional poder ver. Isso é um questionamento que eu sempre faço. Já teve anemia? Faz algum tratamento de anemia e etc. Então, isso é uma contraindicação. Outras contraindicações são, às vezes, pacientes que estão extremamente debilitados, imunossuprimidos por outros tratamentos, por outras doenças, né? Por leucemia, por exemplo, né? Então, nesses pacientes, a gente também atua com cuidado, né? Não é impossível de se tratar, mas existem outras terapias que vão dar melhor efeito do que o ozônio. Ou seja, cautela, né? Exatamente. Vanessa, infelizmente é um papo que poderia durar 2, 3 Nossa, mas assim, já acabou? Só que isso que é bom. Só que só por você estar aqui foi um presente para o podcast, porque um dos motivos e você me mostrou, as pessoas falam, toda ciência é conectada. A história é uma ciência que conecta, português é uma ciência que conecta, inglês é uma ciência. Claro. A biomedicina, a medicina é uma ciência. Então, as pessoas que julgam que humanas, qualquer ciência, ela acaba se conectando. Hoje, na sua aula de ozonioterapia, acabei trabalhando a minha aula de história, que é sobre Tesla. E além de uma explicação fantástica sobre tudo, para tirar um pouco desse achismo e desse acho que, melhor não, modinha. Eu não gosto de palavras e frases que transformam coisas tão sérias em clichês. Então, é um dos motivos de eu ter esse podcast. É um público que eu quero cativar. Eu acho que é ofender uma profissional como você, falar que é moda. Eu entrei aqui nesse podcast falando que é moda. Saio desse podcast, afirmando que não é. E valorizando ainda mais um profissional. E eu desejo muito sucesso para você. Muito aqui obrigada. É um presente para você do nosso programa. Olha, muito obrigada. Entendeu? Abra, por favor. Claro. Eu quero que você tome o seu café descafeinado. Olha, não tomo café normal. Aí você olha aí para nós. Ó. Olha que linda. E sabe o quê? Amei. Olha, nem sabia que eu ia ganhar esse presente, né? Eu também trouxe um presente para você. Obrigado, adoro Olha presentes. só, também Ganhei um livro hoje, ganhei uma caneca. Olha. Deixa eu ver da Vanessa aqui. Vamos ver. Olha, que coisa mais linda. Olha. Se você não cuidar da sua saúde, terá que cuidar da sua doença. Não, obrigado. Não, obrigado. Vanessa Biopérez, ela trabalha em São Paulo, 3 dias na semana, e trabalha no Alto Tietê, na cidade de Suzano. O podcast, vem muita gente do Alto Tietê. Valorizem o Alto Tietê. Tem uma pessoa aqui que é fantástica, que deu um esclarecimento fantástico. Lá depois, na divulgação, a gente passa o telefone da Vanessa para que ela possa, se você tiver uma consulta, porque eu já vou marcar a minha. Que apesar ótimo. que, assim, segredo, a Vanessa é minha prima, tá? Então, eu agradeço. E o meu Instagram também. Seu Instagram. Que é o @doutora Eu acho que o Giovanni já pôs, ó. Biopérez. Quer ver? Vê se apareceu aí, ó. Valeu, doutora Vanessa Biopérez ali na TV. Já tá aí para você, para memorizar. E bem-vinda, você agora faz parte da história do nosso podcast. Olha, que honra. Eu espero chamá-la. Muito obrigada. Gostaria de agradecer vocês mais uma vez, desejando sempre muita luz e que caiam todas essas cegueiras. Curem essas cegueiras. Não remediem cegueiras, curem cegueiras. Olha. Eu sou o professor Alter Aguiar Prado e encerramos mais um programa. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.